Juízes capítulo 7. Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo meio do outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tos provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo esse arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros.
e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naftali e de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas de Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas de Bet-bara e o Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lugar de Zeebe, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe a Gideão da além do Jordão. Juízes capítulo 8. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance a Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Zalmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Zalmuna. Porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Zalmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade.
Depois disse a Zeba e a Zalmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu, tais eram eles, cada um ao parecer como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o mancebo não arrancou a sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Então disse Zeba e Zalmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão, e matou Zeba e Zalmuna, e tomou as luetas que estavam nos pescoços dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz um éfode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boamente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu, 1.700 siclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as cadeias que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e à sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina que estava em Siquém lhe deu também um filho, e pôs-lhe o nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, em uma boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Juízes capítulo 9. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa de seu pai e de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram
a Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. A parábola de Jotão. E dizendo-o a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade obrastes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. A conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre os cumes dos montes. E a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor. E foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivesse na minha mão, eu expeliria a Abimeleque. E a Abimeleque se disse: Multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo:
eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que saindo ele e o povo que tivera com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas a Siquém com 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes do monte. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de ímpeto, e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade. E matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo das árvores, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo, assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram a Abimeleque. E os puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles. De maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 30.000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. E todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e a combateu, e chegou-se até à porta da torre, para a queimar a fogo. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas, e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim: uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar.
Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles.